nossas palestras deste mês de dezembro têm como tema Jesus. Os palestrantes, desta vez nós não damos a orientação da palestra. Cada um vai falar aquilo que julga falar, tem que falar. Então, na próxima quarta-feira, amanhã à tarde, quem vai nos falar é Eliana Andanho. Na quinta, Oscar Bulcão. No dia 11, domingo, Flávio Santos. E hoje, Luciane Bahia, que passamos a falar. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente entre nós. Era uma pequena comitiva que tinha saído de Jerusalém rumo à cidade de Damasco. Eram 4 homens e os 3 mais atrasados caminhavam ainda um pouco atrás daquele que parecia ser o grande chefe da comitiva. Jonas, Jacó e Demétrio observavam seu senhor, que seguia à frente. Eram os 4 camelos que conduziam esses 4 cavaleiros. Eles estavam cansados pelo sol a pino do deserto, por toda a rispidez que a condição climática do deserto trazia para aqueles animais, bem como para os seus senhores. O que estava à frente era conhecido em toda a cidade como autoridade do Sinédrio, como um doutor da lei, como alguém que a sua palavra representava a grande autoridade legislativa. A sua altivez, o seu orgulho, o seu poder, sempre tracejava o seu comportamento. E estava à frente desta comitiva, e estes 3 outros senhores observavam o seu comportamento. Perceberam que o seu senhor estava taciturno, estava ensimesmado. Era porque ele estava a refletir naquele instante crucial da sua caminhada. O sol estava a pino, era o sol de mais ou menos meio-dia. E a sua mente fervilhava em pensamentos e reflexões. Desde há muito, desde a sua infância, ele desejava e buscava a paz. Era um desejo que ansiava muito. Buscava de todas as formas encontrar a paz interior. Ele havia escutado das autoridades do Sinédrio, das autoridades mosaicas, que bastava seguir a lei de Moisés. Bastava cumprir a lei. Ser um cumpridor da lei traz paz para o interior de cada um. Mas ele não conseguia entender. Ele era a representatividade da lei. Como ele mesmo teve ensejo a dizer, eu não estudo a lei, eu me aprofundo na lei. Eu vivo a lei de Moisés. Eu sou um divulgador, um professor da lei de Moisés. Mas por que eu não tenho a paz? Em sua mente perpassava imagens pertencentes aos seguidores do Nazareno. Homens, mulheres, que seguiam um carpinteiro, a quem ele mesmo desconsiderava. Não reconhecia como autoridade moral. Não reconhecia sua grandiosidade, nem muito menos as alcunhas que lhes davam de Salvador, de Messias ou de Mestre. Achava que todos aqueles seguidores daquele Nazareno, os chamados cristãos, não passavam de pessoas alucinadas, iludidas, que enlouqueceram num determinado contexto, provocação, oriunda de tantos outros primeiros seguidores deste chamado Messias. Mas, na face de cada homem e cada mulher que morreu dando um testemunho, ele identificou a paz interior. Ele conseguiu ver no olhar de Estevão aquele a quem ele perseguiu e foi até as últimas consequências, aplicando-lhe a pena de morte,
o apedrejamento, a pena capital, ele enxergou a paz. Em que pese o momento derradeiro, os instantes finais, de pele dilacerada, de organismo em depreciação, Estevão exalava paz. Permanecia intacto interiormente. O seu corpo poderia estar abalado, mas a sua grandiosidade interior permanecia intacta. E isso perturbou este homem que agora seguia no deserto. Perturbou porque Estevão não possuía a mesma crença que ele. Como poderia ter paz? Como poderia ter alcançado algo que ele sempre perseguiu? E tantos outros cristãos que seguiram cantando hosanas nas penas que lhes foram aplicadas, com tanta fé, com tamanha segurança e coragem, caminhavam ao holocausto, mas permaneciam incólumes interiormente. As imagens se replicavam em sua mente. E à medida que isso acontecia, ele perturbava-se, não entendendo por que se encontrava tão diferente, tão estranho, especialmente naquele dia. A busca deste homem é a nossa busca. Nós buscamos a paz. Nós queremos a paz. É bem verdade que da mesma forma em que ele se equivocou em muitos momentos ao buscar a paz, nós também nos equivocamos. Nós também encontramos endereços, caminhos, verdades que não são reais. Como se elas simbolizassem o grande ancoradouro da paz. O ser humano às vezes acha que o poder pode lhe trazer a paz, que a juventude, que a beleza, que as conquistas materiais, financeiras, pessoais pode lhes trazer a paz. Mas, à medida que o ser humano alberga em si estas conquistas, que são efêmeras, percebe que não se encontra em paz. Porque em verdade não são estas pessoas que possuem as coisas possuem as pessoas. E elas ficam escravas com receios de perderem estas coisas. E como estão escravas de conquistas, não tem paz. Porque aquele que teme perder algo que possui, é porque o que possui é frágil. E se é frágil, não traz paz. Traz perturbação, traz inquietação. O ser humano busca a paz nos templos religiosos, nas casas espíritas, nas igrejas, nos locais de oração e de solilóquio com o Pai. Mas, em muitos momentos, estão em locais, em templos religiosos e não estão em paz. Porque a paz não é algo que nos é imposta. A paz não é algo que nos é artificial e superficial. Então não basta que estejamos em ambientes onde a paz reine, se o nosso coração e a nossa mente não estão tranquilos. Se a nossa consciência está em débito, e isso nos perturba, porque não nos conciliamos com as nossas faltas, não aprendemos a lição do arrependimento e do soerguimento, a lição da redenção, então não conseguimos ficar em paz em alguns lugares que buscamos. Às vezes, pensamos que a paz está em alguém que divisa conosco uma relação, um ambiente, uma experiência. E quando vivenciamos estas situações, também percebemos que é incrível como o outro pode não nos trazer a paz.
em que pese ser alguém que nutra a paz, que tem uma tranquilidade, que tem uma harmonia nas decisões, nas soluções das próprias dificuldades, mas ainda aquele que compartilha daquela luz própria, ainda não conseguiu encontrar a paz. Porque paz não se compra, paz não se toma emprestado, paz é conquista, paz é labor, é trabalho, é dedicação, é consciência real de que o nosso interior precisa dentro dele habitar a paz, para que dentro desta paz encontremos soluções tão desejadas para situações que atormentam o nosso dia a dia, para situações que retiram o nosso sono, a nossa tranquilidade. E uma vez identificada esta paz, que é de dentro para fora, aquela paz que é capaz de ser mantida quando tudo ao nosso redor é um turbilhão de iniquidades. É possível estarmos numa grande confusão externa, de grande agonia exterior, e voltarmos o nosso pensamento para a paz que nos é interior. E naquele instante conseguir alcançar a harmonia desejada, porque assim nós já estamos, e por que não dizermos, já somos. E diante desta paz conquistada, conseguimos retirar de dentro para fora aquilo que vai oportunizar a resolução do que nos está fora. Uma vez conquistada esta paz, nada nos perturba. Assim nos ensinou Jesus. A mulher adúltera, naquele dia em que ela quase foi apedrejada, e que ela esteve à sua frente, levada por vizinhos e transeuntes, apresentando a Jesus o crime que ela cometeu, naquele momento em que ninguém levantou a pedra e não atirou-as nela, que não vilipendiou a sua existência, o mestre lhe pergunta: onde estão aqueles que desejavam te condenar, te julgar? Te condenaram? E ela responde: não. E ele diz: nem eu o farei. Vá e não tornes a pecar. Diante daquela assertiva que era um imperativo, vá e não tornes a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Quando o mestre lhe diz isso àquela mulher, o que nós poderíamos pensar? Ela ficou tranquila então, porque ele não disse que deveria tirar a pedra. Ele disse: vá, simplesmente não tornes a pecar. Só que aquela mulher passou o restante do dia refletindo: ir para onde? Fazer o quê? Se o meu marido não me deseja de volta, se o deslize realizado não for passível de perdão, por conta daquele a quem eu desrespeitei, mas que me desrespeitou por primeira vez. Ir para onde? Fazer o quê? Ela passou todo o dia nesse questionamento, até que soube que o mestre tinha volvido à casa de Pedro. E ela vai ao seu encontro. A narrativa é do espírito Amélia Rodrigues, sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Chegando à casa de Pedro, ela pede para chamar Jesus. E a primeira coisa que esta mulher, que passou a história com o nome de mulher adúltera, marcando-lhe pelo erro cometido, chama-se Maria, o nome da mãe de Jesus. À porta da casa de Pedro, Jesus vem ao seu encontro. E a primeira coisa que esta mulher diz é: Senhor, perdoe-me por perturbar a tua paz. O diálogo começa assim. E Jesus de logo ensina-lhe: não há como perturbar a minha paz.
A paz conquistada é algo sólido, é base firme e inquebrantável, que sustenta o ser humano. Não tem como nada de externo perturbar este edifício sólido, edificado, conquistado. Lição do mestre, de que aquele que edificou em si os pilares robustos da paz, não se deixa perturbar por nada que está externo. O nosso mundo carece de paz. Nós desejamos a paz. A paz é um movimento de busca sem qualquer característica religiosa, ou até mesmo se a pessoa acredita ou não em Deus. É uma necessidade do ser humano. É necessário encontrarmos esta paz nos mecanismos da convivência, das relações, do aprendizado, para que consigamos dar passos firmes na nossa história existencial. Isto que nós buscamos era exatamente o que aquele homem refletia naquele exato momento. A pequena comitiva para fazer uma refeição e ele fica a contemplar o oásis. Ele aguarda o repasto dos seus companheiros. Sequer percebe o seu cansaço, porque está a refletir sobre qual seria o endereço da tão desejada paz interior. A comitiva retorna, e eles vão seguindo e começa a se avizinhar o primeiro sinal, as primeiras características da vegetação da cidade de Damasco. E ele começa a perceber que a sua viagem está caminhando para o final, para a conclusão. E eis que em um determinado momento, na excelsa narrativa do Espírito Emmanuel, sob a psicografia de Francisco Cândido Xavier, eis que aparece uma luz mais forte do que a luz do sol. Aparece um brilho muito mais expressivo do que o brilho e a luz do sol. Imaginemos o quanto o sol, nós percebemos a sua luminosidade imersos neste contexto urbano. Imaginemos no deserto. A força que a luz solar não deve ter. Naquele meio do nada, com areia aos nossos pés, a demonstrar todo o calor que vem desta fonte bela de vida e de luminosidade. Uma luz mais forte do que o sol começava a se apresentar aos olhos daquele homem especial. Os três outros também perceberam, mas não entendiam porque o seu senhor aumentara a perturbação. Porque ele gritava: Jacó, Demétrio, socorro! Ele sentia que uma névoa o envolvia, como se fosse uma nuvem, como se fosse um redemoinho a cercá-lo e impedir que ele visse o que quer que estivesse além ou aquém. Como se naquele instante os seus limites estivessem sido estreitados pela força da natureza. Ele tomba do animal. Os seus servos notam, mas ficam paralisados. Não buscam qualquer atitude ao atendimento do pedido de socorro. E este homem começa a divisar uma imagem que parece descer dos céus. Essa luz mais forte do que o sol vai começando a ganhar um envoltório, uma característica humana, um desenho de humanidade. As vestes são pontos de luz, como se fossem pedras luminosas a traduzirem a excelsitude daquela individualidade. Os cabelos estavam a nazareno, em tonalidade de mel, que com o brilho do sol apresentavam-se ainda mais belos. O olhar era de simpatia e amor. Apresentava um magnetismo ímpar que envolvia aquele homem que agora
estava ao solo. E sem poder sequer perceber, estava de joelhos, diante de uma autoridade que não lhe era imposta, simplesmente era sentida. De uma grandiosidade que ninguém lhe disse que aquele ser era maior. Mas o seu coração divisava aquela superioridade moral que estava à sua frente. De joelhos, abaixado, ouve, como se tivesse a falar na acústica da tua alma: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele instante o homem ouve a voz doce e melodiosa, que parecia ser um canto ou mesmo a materialização do próprio amor. Identifica e sequer consegue levantar as vistas para perceber aquele Senhor. Envergonhado por tanta luz, redargue com um questionamento: quem sois vós, Senhor? E numa voz que vibrou a acústica daquele homem, ele ouviu simplesmente dizer: eu sou Jesus. Só que Saulo, por mais que ele tivesse escutado eu sou Jesus, a grandiosidade daquela alma já lhe tinha sido apresentada desde o instante que com ele defrontou a face. Não precisava do nome, bastava tudo que ele sentia, que era muito mais forte do que o que as palavras podem descrever, do que o que as palavras podem estreitar em conceitos ou significados. Mas ele agora entendia que tudo aquilo belo que ele sentia era Jesus. E ele chora copiosamente. O orgulhoso, o primeiro perseguidor dos cristãos, o homem que declinou tantas sentenças para homens e mulheres porque simplesmente eles acreditavam no Cristo e que ele entendia que este Cristo, que este Nazareno, que este Jesus violava as leis de Moisés, apesar de Jesus ter dito que não veio destruir a lei, mas lhes dar cumprimento. E muito mais do que ter dito, ele viveu esta verdade, de não ter derrogado qualquer lei que até então estava vigente, até mesmo leis materiais que eram inferiores. Jesus atendeu a profecias simplesmente para comprovar que era ele o Salvador, que era ele o Messias, e atender em generosidade a mente infantil da comunidade que comungava a humanidade naquele contexto. Então Saulo agora sabia que os cristãos não estavam iludidos, que a ressurreição não era um engodo trazido por autoridades religiosas para escravizar o povo, que Estevão, que Abigail, a sua noiva, não estavam enlouquecidos. Eles haviam sim encontrado a verdade, como ele agora sentia, estava face a face com o Mestre. Encontrou-se com Jesus. E o que é encontrar-se com Jesus? O que significa ter um encontro com o Mestre? Encontrar-se com Jesus, no momento em que ele esteve aqui encarnado, já simbolizava uma grande revolução interior. Maria Madalena, a equivocada dos 7 demônios que lhes possuíam a alma, como era a descrição das pessoas e do próprio evangelista, esta mulher modifica-se em integralidade ao defrontar-se com o Mestre, que se operava não como um encontro superficial, mas como algo profundo, onde aquele que o defrontasse não mais conseguiria ser o mesmo. Poderia não modificar de inopino
poderia não ter uma modificação rápida, mas havia uma semente que era plantada e que trazia uma perturbação saudável do questionamento, da dúvida, do receio, de questionar as verdades, os postulados, que sempre foram orientações para o segmento deste ou daquele. Maria Madalena encontra-se com o Mestre e no dizer de Amélia Rodrigues, ela diz que foi o único homem que a amou de verdade. Ela, senhora de muitos homens que buscavam-lhe para a mercância da sexualidade, dizia que o olhar do Nazareno era capaz sim de desnudar-lhe, mas não as vestes físicas, mas a alma, e ela defrontar a si mesmo ao encontrar-se com ele. Voltou, deu tudo que tinha aos pobres, e ela era rica, possuía haveres, e passou a seguir o Mestre. Ela está no momento do Calvário, onde muitos dos seus amigos não estiveram presentes. Ela é a primeira testemunha da ressurreição. Alçada pelo Mestre como exemplo de transformação, de ser capaz de encontrar-se com Jesus e operar em si a saída do lodaçal, dos erros, das falhas, dos enganos, das ilusões, e alçar o trabalho pessoal árduo, difícil de se transformar, de se melhorar. O jovem rico encontra-se com o Mestre, mas não consegue ter a mesma atitude de Maria. Perturba-se, mas nas consequências, em momentos posteriores, percebe arrependido o convite não aceito. Barrabás, na narrativa de Gibran Khalil Gibran, no livro Jesus Nazareno, é um livro onde Gibran Khalil Gibran pesquisou diversos escritos à época de Jesus. E ele escreve cada capítulo denominando e intitulando como sendo uma personalidade que se encontrou com Jesus ou que ouviu falar de Jesus, que viveu a época do Mestre. Então ele tem um capítulo chamado Barrabás. Quando Barrabás é escolhido pela multidão ao invés de Jesus, Barrabás perturba-se. E ele não evade, como diz a história clássica, a história tradicional. Ele permanece, observando escondido e se questionando como é que o povo não conseguiu identificar a condição ímpar que aquele Jesus possuía. Porque ele, em passar apenas segundos, momentos rápidos, ele sabia que ele não seria escolhido. Ele pensou, diante deste homem, eu não vou ser escolhido. Mas o povo que reverberava situações de enganação, de ilusão, naquele instante, escolhe Barrabás. E ele segue os passos. Ele olha o Calvário escondido, tentando entender a grandiosidade e o magnetismo daquele a quem ele considerava, só de ter visto, um Senhor, uma autoridade. Encontrar-se com Jesus é ser mexido e sacudido interiormente. Um autor russo chamado Leon Tolstói, autor de diversas obras que encantou a humanidade, ele tem um livro denominado O Reino de Deus está em vós. É uma reflexão que Tolstói faz sobre o nosso comportamento diante das nossas crenças cristãs. E ele diz que aquele que se defrontou com os ensinamentos de Jesus e não operou em si uma transformação,
é porque em verdade não se encontrou com Jesus. Diz ele: engana-se quem pensa que encontrar-se com Jesus é adquirir hábitos religiosos, é adquirir comportamentos oracionais de curvatura para a grandiosidade, em comportamentos que são mecanicistas, ou que são automáticos, ou que são padrões a serem atendidos. Isso não é encontrar-se com Jesus. Encontrar-se com Jesus é algo tão profundo que nós não ficamos mais da mesma forma. E lança Tolstói uma pergunta e diz: se tu, conversando com o leitor, ainda não foi capaz de operar em si transformações após ter se encontrado com o Mestre, em verdade, você não se encontrou com Jesus, diz Tolstói aos seus leitores. E este questionamento nós trazemos para cada um de nós. Qual foi o nosso encontro com Jesus? Que momento ele aconteceu? Dizemos que aqueles que estiveram encarnados na época do Mestre tiveram a possibilidade de encontrar vis-a-vis, face a face. Saulo, neste contexto ainda, também o encontrou no deserto a caminho de Damasco, em busca de um cristão, a quem ele queria repreender, chamado Ananias, que seria o responsável por converter a sua noiva ao cristianismo. Tantos outros, ao longo da história da humanidade, se encontraram com Jesus, na figura de um enfermo, na figura de um leproso, na figura de alguém que aparecia com tantas histórias e contos belos, e que era a materialização de Jesus. E o nosso encontro? Em que momento foi? Se o nosso encontro não foi nesta reencarnação, quando nós divisamos o Mestre neste contexto nosso, existencial, operou-se um reencontro com Jesus. E o que nós fizemos ou estamos a fazer deste reencontro? A mensagem dele é mensagem de amor, de respeito, de compreensão, de caridade, de fraternidade, de solidariedade, de perdão. Como está a nossa relação com este elenco de virtudes, com este elenco de situações que a todo dia nós somos convidados a vivenciar? Diariamente. É como se Jesus, a todo momento, estivesse promovendo pequenos reencontros conosco. Ora, estamos mais sensíveis e percebemos e sentimos o inebriar, o envoltório que nos inunda a alma e que faz com que sejamos naquele momento caridosos, complacentes, amigos, indulgentes. Mas tem outros instantes em que ele não deixa de estar ali, como na conhecida história das pegadas na areia. Ele não deixa de estar ali. Mas nós é que não estamos com ele. Ele nos envolve da mesma maneira e nas situações em que passamos, somos e nos apresentamos como julgadores, como pessoas implacáveis, onde nos falta o perdão, a compreensão, a indulgência, e embaraçamos a nossa história e a história dos demais. A todo instante, ele nos convida a reencontrarmos o caminho, a verdade e a vida. Encontrar-se com ele é nunca mais duvidar de quais são os passos que temos de trilhar. Não mais duvidar.
mesmo que venha uma adversidade, um sofrimento atroz, algo que abale as nossas estruturas íntimas e pessoais, nós refletirmos que estamos no caminho que o farol Jesus nos apresentou. Se estou no caminho, estou na condição correta. Por que vou sair do caminho para reclamar? Por que vou sair do caminho para me deixar envolver por aspectos depreciativos, de depressão, de fuga, de tristeza e de dor? Por quê? Não vou continuar seguindo os passos neste caminho, que sei que, em que pesem as adversidades, elas não foram colocadas por Jesus, foram inseridas por nós mesmos, diante das nossas dificuldades, com as quais precisamos resolver, limpar a consciência, educarmos-nos diante de cada uma destas circunstâncias. Encontrar-se com Ele é se encontrar com a verdade, é saber que somos imortais e não duvidarmos disto. Somos imortais e recebemos um diagnóstico de uma doença terminal. Ou recebemos o diagnóstico de um parente nosso com uma doença terminal. Ou ouvimos como o Brasil e o mundo ficou estarrecidos há alguns dias com a queda do avião que ceifou tantas vidas, 71 vidas. A injustiça, a engodo, a enganação nesta lei que é tão forte quanto a lei que rege todo o universo e que faz com que os planetas não se choquem, que faz com que a Terra esteja exatamente na distância segura do Sol, que proporciona que aqui tenha vida. Porque se houver uma aproximação, sair deste eixo, podemos não suportar o calor e aqui findar a existência. Lei perfeita que rege o universo. É a mesma lei que rege estas situações que chamamos de imprevistas, que chamamos de difíceis. Quando nos deparamos com estas situações que nos abalam, situações em que nós choramos, o Brasil e o mundo chorou, nós sentimos a tristeza, porque não é um número 71, são vidas, são pessoas, é uma história, são sonhos interrompidos, são esperanças ceifadas. Sentimos tudo isto, mas não podemos deixar apagar a luz da esperança daquele que sabe a verdade da imortalidade. Não podemos aumentar as fileiras dos desesperados. Precisamos manter a serenidade que a verdade nos traz. Há uma diferença em crer e saber. A crença, ela se modifica. Eu acredito hoje, amanhã não acredito mais. Mas o saber é algo tão real que não se modifica. Simplesmente eu sei. Você acredita que Deus existe? Não. Eu sei que Ele existe. Eu sou a prova de que Ele existe. Tudo que está ao meu redor é a prova de que Ele existe. Eu sei da sua existência. Encontrar-se com Jesus é saber as verdades eternas que nos circundam, mas também encontrar a verdade interior. Encontrar-se com Ele é o mesmo que aconteceu com Saulo. Ele abaixa a fronte e chora copiosamente. Porque vem à sua mente o quê? Diante de tanta elevação moral, as suas faltas. É inevitável. Vem os erros, ele envergonha-se. Ele se sente menor. Ele que era todo altivez e que não se considerava menor do que ninguém.
Quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa escala evolutiva encontra o patamar exato, nem mais, nem menos. Nós nos encontramos exatamente no eixo e percebemos, tais imperfeições ainda pertencem à minha realidade. Pertencem ainda às minhas bagagens de escolhas. Ainda à minha realidade de pensamento, de decisão. Pertence. Como também identifico que determinadas virtudes me são reais no celeiro do coração. Que faço a caridade, que penso na fraternidade, que ajo em correção, mesmo que sejam atos pequenos ainda, incipientes, mas que não são promessas. O Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, numa mensagem que ele denomina afirmação e ação, ele tem uma frase que me chamou muita atenção. Frase curta, que a gente pode memorizar. Mas eu não quis perder a beleza de falar palavras minhas, ao invés de colocar estas belas palavras. Dizer, programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Diz Emmanuel, de nada adianta afirmar que nós vamos fazer, convidarmos uma multidão para assistir a nossa afirmação, se ela não está robustecida da ação. Porque encontrar-se com Jesus é caminho, é verdade e é vida. E vida com Jesus é ter um sentido na existência. É encontrar esta afirmação munida da ação. É aquela história narrada pelo próprio Jesus, que tinham 2 irmãos e um pai. O pai chama o primeiro filho. Vamos comigo que vou precisar de você no trabalho. O primeiro filho diz, eu vou. O segundo filho diz, não vou. O primeiro diz, vou. Passa um tempinho e ele não vai. O segundo filho que disse, não vou, passou o mesmo tempinho, refletiu e disse, eu vou. E foi. E Jesus questiona, qual dos 2 fez e atendeu à vontade do Pai, do que é concreto, do que é a verdade? Aquele que pese ter dito, não vou, foi lá e fez. Porque os nossos atos, as nossas ações, elas precisam ser estremecidas a partir do encontro com o Mestre. Nós precisamos olhar a vida com um olhar diferente. Não há mais dizer, ao iniciar o dia, não sei qual o sentido da minha existência. Não sei por que vivo. Não sei qual o motivo de eu estar aqui. Isso não existe para aquele que se encontrou com Jesus. Porque aquele que se encontrou com Jesus tem dentro de si todas as respostas para estas perguntas. Se elas vierem à mente por momentos de tristeza, de desilusão, de desencanto, Jesus retorna com resposta de vivacidade. Tu és um filho de Deus, criado por Ele, pela divindade. Num átimo, numa fração de tempo que nós desconhecemos, mas que esta fração de tempo foi só nossa e do Criador. Em cada criatura em que o Senhor trouxe a vida, Ele depositou a centelha do seu amor. Viver para quê? Para ser feliz. Viver para quê? Para servir. Porque nós somos mãos, corações e mentes depositadas, crenças por Jesus, para que nós sejamos aqueles que aram na seara da verdade com a qual nós nos encontramos. Porque nós aceitamos a alcunha doada por Lucas, o evangelista. Foi ele que chamou os seguidores do Mestre de cristãos. Nós
nós nos consideramos cristãos. E isso significa aumentar a falange daqueles que vivem o Evangelho de Jesus. Daqueles que afirmam ou que às vezes nem afirmam, porque não importa. O compromisso é nosso. Não precisa nem que o outro saiba. Até é melhor quando o outro sequer sabe. Mas projeto que é falado e que não é concretizado é morto. Porque há uma dissonância entre a teoria e a prática. Entre aquilo que se fala e aquilo que se vive. E nós temos vários exemplos disso. Se não for conosco mesmo, quando a gente faz a reflexão de meu Deus, por que eu disse aquilo? Eu não faço aquilo. Eu não faço. Eu não sou assim porque eu disse isso. Eu não estou nem fazendo exercício para isso. Não fui sincero naquele momento. Ou quando a gente vê em outrem, as pessoas principalmente que são da nossa convivência, mais próximas, que a gente conhece os defeitos, as falhas. Quando chega em público, com uma plateia, com outras pessoas, comportam-se de maneira diferente, mais educada, mais gentil, mais amorosa. E a gente diz, meu Deus, mas tem algo estranho. Eu quero que sempre seja assim, sempre seja dessa forma. Mas não duvidemos que estes que estão tentando, pelo menos pela educação, serem melhores, já é um primeiro passo. Não olhemos para eles nem para nós como se fôssemos falsários do Evangelho de Jesus. Não. Olhemos positivamente. Ainda não consigo viver a totalidade, mas já consigo empreender em alguns momentos. Tem alguns instantes em que eu dou o melhor de mim, em que eu sou a melhor pessoa. Por que não aproveitar isto como um exercício na modificação de hábitos que precisa acontecer para aquele que empreende a transformação? Encontrar-se com Jesus é transformar-se. E é isso que Saulo faz. Quando ele está lá refletindo, Jesus diz: não recalcitres contra os aguilhões. O que é recalcitrar? Não resista. O que são aguilhões? São ferros que são utilizados para conduzir, para domar rebanhos. Quando o animal tenta resistir aos aguilhões, ele se fere. Então Jesus diz: não recalcitres diante de algo que é irresistível. O que é irresistível? O que o encontro de Jesus com Jesus promove em Saulo e que promove em nós. É como se Jesus dissesse: não fique tentando ser o mesmo, porque não vai mais conseguir. E assim acontece com a gente. A gente tem alguma atitude errada, acende a luzinha do equívoco em nossa consciência. Às vezes acende antes. Alguns atos evitamos, outros ainda somos arrastados, somos levados. Mas já conseguimos evitar muitos por conta deste projeto que este encontro nos promove. Então diz o mestre: não lute contra o que é irresistível, contra este arrastamento que vai lhe promover algo inevitável. Saulo reflete sobre a grandiosidade do mestre. Se ele sente todo aquele amor que estava ali presente, e se o Senhor saiu dos altiplanos da sua morada para encontrar-se com ele naquele deserto, que tem diversas acepções, é um deserto físico, mas que pode ser o deserto da nossa alma, o silêncio interior que habita dentro de nós, para facilitar este encontro com o mestre. Então Saulo refletia: se ele veio e está aqui, é porque ele traz o perdão, ele traz o amor e não o julgamento. E Saulo é tomado de uma alegria, e demonstrando a sua primeira atitude de fé, mas principalmente de humildade, ele volta-se para Jesus e diz: Senhor, o que quereis
que eu faça. Naquele momento, Saulo colocava-se a serviço do mestre, sem pedir nada, sem colocar condições, sem dizer: eu quero servir a Jesus desta forma, fazendo esta atividade, com aquelas determinadas pessoas, apenas para a minha família, apenas com os próximos mais próximos. Não. O que quereis que eu faça? Colocou-se em existência para servir a Jesus. Jesus fala: levanta-te, Saulo, segue a cidade, que lá lhe vai ser dito o que te convém. Anos depois, já como Paulo, transformado e soerguido das suas iniquidades e imperfeições, sendo já um arauto e um transmissor da verdade, sendo a carta viva do Evangelho, ele escreve aos Coríntios e ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Porque ele aprendeu em Damasco o que é que lhe convinha. Nós temos à nossa disposição os erros e os acertos. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Porque o que nos convém vai nos trazer, através da renúncia, através da abnegação, através do autoensinamento e autoaprendizado, uma elevação, uma transformação. Paulo opera em si esta transformação e vai vivendo na narrativa trazida por Emmanuel, que convidamos a todos a lerem, a estudarem, a refletirem, a internalizarem no coração a biografia desta alma ímpar, Paulo de Tarso, e também de Estevão e de outras realidades crísticas que estão romanceadas nesta obra vinda por Chico Xavier, trazida sob sua psicografia. Emmanuel continua a narrar os feitos belos de Paulo chegar em cada cidade e fundar uma igreja, um ponto de oração, de reflexão, de comunhão dos cristãos. Mesmo preso, transmitir cartas de ânimo, de vivacidade, para que os cristãos não se perdessem, não se desiludissem ante as vicissitudes da vida. De ser o grande inspirador do Evangelho de Lucas, o grande inspirador dos Atos dos Apóstolos, escrito também por Lucas, grande disseminador do Evangelho de Jesus. Ele teve ensejo de dizer que não era mais ele que vivia, mas o Cristo que vivia nele. Tamanha a identidade com o caminho, com a verdade, com a vida. Tamanha a identidade com o amor, com a compreensão, com o perdão, com as virtudes que recheiam, que encantam a nossa existência. A vida material, a vida em sociedade, a vida de relação, está repleta de oportunidades para a nossa transformação. Diversos sofrimentos, diversas dores, veladas ou alargadas. Diversas circunstâncias onde nós poderíamos ser reais exemplos de transformação. Numa situação que nos traz uma dupla alegria, de podermos ajudar alguém e de nos ajudar também. De aprendermos o que é servir, o que é se colocar ao outro e dizer simplesmente: o que quer que eu faça? De que forma eu posso contribuir? O que precisa de mim? De que forma eu posso ser útil? Como eu posso fazer para que em você este sofrimento seja pelo menos minimizado? Porque como o Cirineu, no momento do Calvário, ninguém é capaz de carregar a nossa cruz. Mas na hora que o mestre toma o Cirineu, o ajuda a se reerguer, ele dá um exemplo. Nós não podemos carregar a cruz do outro, mas podemos aliviar o carregamento desta cruz, deste peso. Podemos tornar as coisas mais leves.
Então não nos coloquemos em hipótese alguma nas condições de vítima, de sofredores. Alegrimo-nos com a vida que pulsa em nós. Alegremos com a oportunidade que nos é concedida a cada dia, por acordarmos vivos nesta existência, abrirmos os olhos e constatarmos: meu Deus, eu tenho mais uma oportunidade. É mais um dia que eu tenho para perdoar alguém que me fez um mal, para esquecer e relevar mágoas. É mais um dia que tenho para evoluir, para fazer o bem. Mais um dia que tenho para ser feliz. Porque se uma destinação existe na nossa história espiritual, é a destinação de sermos felizes, que é o que o Pai espera de nós, que é o que Jesus espera de nós. Estamos às vésperas do Natal, o momento em que a humanidade cristã escolhe para ser um reencontro com Jesus, onde as famílias reúnem-se e onde muitas vão ao encontro dos desvalidos, dos desprovidos, para diminuir-lhes a dor. Um momento onde os nossos corações parecem que ficam mais sensíveis, ficamos mais amolecidos. E na lição dos Espíritos, é porque o Mestre está ainda mais próximo de nós. Ele vem receber as homenagens que nós trazemos pelo seu natalício, pela comemoração da sua vinda e de tudo que trouxe aos nossos corações. Que neste Natal, que é um momento de reencontro, se é um momento de reencontro, é uma oportunidade nova de transformação. Reflitamos, tragamos para os nossos corações e mente o banquete da espiritualidade, o banquete das virtudes. Porque se Jesus disse que nós podemos fazer o que Ele fez e muito mais, é para nos estimular a cada dia termos a certeza de que nós podemos sim nos aproximar da gentileza, do amor, do perdão, do respeito, da caridade. Aproveitemos este Natal para buscarmos em nós a ebulição que o encontro, que o reencontro com Jesus nos promove. E para finalizar a nossa conversação da noite de hoje, nós gostaríamos de deixar as palavras finais com o Espírito Joana de Ângeles, no livro Liberta-te do Mal, psicografia de Divaldo Pereira. A mensagem é a última, que ela chama Jesus de Rei Solar, a luz mais forte do que o Sol na narrativa de Emmanuel. E ela diz: diante da atual paisagem humana, assinalada pelo desar e pelo desafio existencial, pela violência e pelo mergulho no baú das paixões dissolventes, a evocação do nascimento de Jesus modifica a psicosfera morbífica, dominante no momento. E as vozes do céu novamente cantam os hinos de louvor e de gratidão a Deus pela presença de Jesus no mundo. Não te permitas contagiar pela fulguração ostensiva das festas mundanas, que não tem nenhum compromisso com a sua vida, sua em letra maiúscula, referindo-se a Jesus. Procura evocá-lo, recordando-te de suas lições incomparáveis, de beleza e de sabedoria, enriquecendo-te os sentimentos, que se transformarão em sublime musicalidade, de ação, em hinos de amor e de caridade, conforme ele os viveu. Diminui a balbúrdia e a ansiedade que tomam conta das criaturas nos dias que precedem a evocação de um berço humilde na gruta de Belém, vivenciando a paz e a alegria de conhecê-lo, de poderes levá-lo às demais pessoas que não compreendem o seu ministério. Celebra o seu Natal com paz no coração e programações de bondade nas tuas atividades. Aproveita as doces vibrações que dominam a terra e faze-te súdito dedicado do Rei Solar,
cooperando com ele na instalação definitiva da era de paz e de fraternidade, porque todos anelam. Um Feliz Natal, um ano novo de prosperidade, felicidade e projetos de afirmação e ação. Muita paz para todos.